Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, eu aqui no carro novamente. E esses dias me perguntaram, falaram: Silas, você vai gravar, mas só no carro? E eu falei: pô, mas é o horário que eu tenho, é a melhor forma. E eu aprendi uma coisa, me ensinaram e garantiram algo que eu estou seguindo. Disseram que o lugar que você grava importa pouco. A qualidade do áudio importa muito. E a riqueza do conteúdo é tudo. Então eu estou seguindo essa regra e penso ser a verdade. Inclusive, se você tem vontade de gravar e tudo, não se preocupe muito com essa questão de ambiente e tal. Não que não seja importante, não que não possa ter um lugar, né, legal para gravar. Mas o mais importante de tudo é o conteúdo que a gente traz no YouTube, no Instagram, seja onde for. A qualidade do áudio realmente é importante. Eu também assisto muito no YouTube e quando a qualidade não é legal do áudio, é mais desafiador de você se prender ali no vídeo e assistir, né? Mas a qualidade de áudio sendo boa, o lugar é o que menos importa, e não que não seja importante, mas dessas outras coisas é o menos importante. Então, pessoal, a maioria dos meus vídeos vai ser assim mesmo, no carro, tentando entregar um bom áudio para vocês e um conteúdo que seja enriquecedor, esse é o objetivo. Hoje eu quero trazer aqui 3 coisas que eu aprendi trabalhando com finanças para casais. E é incrível como a gente aprende nessa vida. Eu gosto de uma frase até do Fogaça, que é lá do MasterChef. E ele fala que na vida a gente aprende e morre burro, né? E eu também penso assim. Parece que quanto mais eu tento estudar, mais eu vejo que eu não sei, que eu preciso estudar mais, que eu preciso conhecer mais. E esse é o segredo, né? De você sempre reconhecer que ainda falta no aprendizado. E é isso que leva a gente à excelência. Então, eu tenho aprendido muito nessas mentorias. Mais do que tenho ensinado, eu acho que eu tenho aprendido mais. E vamos lá, então eu quero trazer 3 pontos aqui. Primeiro ponto: o dinheiro é pouco sobre números, é muito sobre emoções e é tudo sobre espiritualidade. Isso eu aprendi tanto estudando, mas principalmente vendo na prática o quanto a parte da espiritualidade interfere no dinheiro. Colocando em outras palavras, é assim: o dinheiro ele é 10% números, 30% emoções e 60% espiritualidade. Ele é muito pouco sobre cálculos, ele é muito sobre o coração e ele é tudo sobre a fé. Tem um livro que eu gosto muito, até indico bastante para os clientes, amigos, já presenteei várias pessoas com esse livro, que é o livro do Tiago Brunet, que chama Dinheiro é Emocional. E é um livro fantástico, fantástico. Eu gosto muito desse livro. E quando eu fui estudando mais a fundo, orando, buscando, eu também fui muito a fundo na parte espiritual e bíblica para entender, e com a graça de Deus eu fui conseguindo desenvolver várias questões ali, várias explicações, e essa época que eu fui montando a mentoria, minha cabeça estava quase explodindo assim, de tanta coisa que ia acontecendo, que eu ia percebendo, e eu cheguei a uma conclusão: que o dinheiro, mais do que emocional, ele é espiritual. Então, eu até estou com uns pensamentos, vamos ver, mas um desejo de escrever algo relacionado a isso. Então existe o livro Dinheiro é Emocional, eu quero escrever o Dinheiro é Espiritual. É como uma pirâmide. Na parte superior são os números, depois no meio da pirâmide a parte emocional e depois na base que sustenta mesmo, espiritual. Então, do espiritual reflete nas nossas emoções, das emoções reflete nos números. Então, uma coisa puxa a outra, mas a causa raiz é espiritual. Tem casais que nós vamos fazer a mentoria que praticamente eu não falo sobre números, principalmente no começo. Eu tenho que falar muito
sobre a parte espiritual e a parte emocional, que é de fato a causa raiz. Nas mentorias em grupo, né, quando nós já temos de uma forma mais sequencial mesmo as aulas, eu sempre começava pela parte emocional, o pilar emocional, espiritual, e eu vinha para a organização financeira e depois a parte de planejamento futuro, investimentos. Mas eu já vou alterar isso. Vamos começar pela parte espiritual, porque nós vamos começar pela base da pirâmide para poder ir subindo. É uma ordem que a gente tem que seguir, né? É a mesma coisa construir uma casa. Você não constrói uma casa pelo telhado, né? Você constrói pela fundação. Então, a metodologia também tem que seguir desta forma. Inclusive, anotem aí dia 6 de outubro, que vai começar algo muito bacana. E a partir do dia 6, nós vamos estar em contato aí por um bom tempo, enfim. Tem toda uma programação aí, a equipe está organizando tudo. Vai ser bem bacana, tá? Minha colinha aqui para o segundo ponto que eu aprendi. Olha, legal. Segundo ponto, ganhar bem significa pouco. Ter organização e planejamento significa muito. Mas ter uma verdadeira harmonia entre o casal significa tudo. Isso eu tenho percebido assim, a rodo. Não sei se vocês usam esse termo aí, aqui a gente usa muito esse termo, né? A rodo, ou seja, muito. O casal ganha 20 mil por mês. Isso significa que as finanças vão bem? Não. O casal ganha 50 mil por mês, significa que as finanças vão bem? Não. Que o casamento vai bem? Não. Então, essa questão do valor que se ganha não importa tanto. E geralmente é onde as pessoas mais se preocupam. É com o valor que elas ganham, é a receita. E isso não importa muito. Agora, a clareza do presente de vocês, da organização financeira do presente, como que está o mês a mês, como que está a questão de entradas, saídas, custo fixo, custo variável, no que gasta mais, no que gasta menos, como que está investindo no mês a mês, ou se investe ou se não investe, se sai no verde ou se sai no vermelho. Ter essa clareza é muito importante. Ter um planejamento de curto, médio, longo prazo, saber para onde vocês estão indo é muito importante também. Porque se vocês não sabem o caminho que vocês querem seguir, nada vira prioridade, ou seja, vamos gastar, vamos fazer o que for preciso, vamos viajar, vamos comprar roupa, vamos, sei lá o que vocês gostam, vamos fazer churrasco, vamos gastar, torrar todo o dinheiro, porque nós não temos planejamento, a gente não sabe para onde a gente está indo. Então assim, se a gente não tem um objetivo maior, para que eu vou poupar, para que eu vou investir? Então se tem um porquê muito fraco, vocês vão ficar nessa situação para sempre. E aí, depois, a parte da harmonia entre vocês aí é tudo. Porque não adianta um querer planejar, um querer organização e o outro não. Um quer pensar no futuro e o outro quer extravasar no presente. Não tem essa harmonia. Quando o casal encontra essa harmonia, vive nesta união, nesta unidade de pensamentos, por mais que os dois sejam diferentes, não tem problema. Mas eles unem a visão e pegam o melhor de um e pegam o melhor do outro. Então, um é mais poupador. Pegam os benefícios daquele que é poupador, as qualidades daquele que é poupador. Pega aquele que é mais gastador, ele também tem qualidades, pega as qualidades dele e junta. E aí vocês não ficam nem um casal poupador só, nem um casal gastador, mas viram um casal equilibrado, balanceado, que sabe viver o presente, mas também que sabem planejar o futuro. Beleza? Então, é imprescindível essa harmonia. E é o que os casais pouco observam. Todo mundo quer ganhar mais, mas não conseguem reconhecer a importância desta harmonia conjugal. Terceiro ponto, minha colinha aqui, ó. Ótimo esse daqui eu aprendi por último. E, sinceramente, esse foi o maior aprendizado no sentido assim, de que eu não tinha muita clareza sobre isso. Mas aconteceu com um casal de mentorados e isso caiu como uma luva e eu aprendi muito com essa situação. Quem ganha mais significa pouco. Quem lidera significa muito.
E o reconhecimento da graça de Deus significa tudo. Olha que legal, vamos lá. Quem ganha mais? Significa pouco. O homem ganha mais, a mulher ganha mais. Isso significa pouco. Agora, quem vai liderar as finanças de casa? Isso significa muito. E reconhecer que todo o recurso que entra dentro de casa, seja pelo homem, seja para a mulher, não são nossos méritos, mas é um mérito de Deus que nos deu através da sua graça, da sua misericórdia. Isso significa tudo. Eu pensava assim, o ideal é o homem ganhar mais. Mas por quê? Porque a gente quer, entre aspas, tampar o sol com a peneira. Por quê? Porque se o homem ganhar mais, fica mais fácil dele liderar. Só que eu me deparei com um caso em específico que me chamou muita atenção. A mulher ganha mais, significativamente, vamos colocar aí algo na casa de 80% ela, 20% ele. Acredito que isso a médio prazo vai mudar bem, mas hoje a realidade é essa. Só que ela nunca joga na cara dele de que ganha mais e tudo. Não, ela ganha, mas reconhece que é pela graça. E reconhece que aquilo é da família. E, isso é muita sabedoria do lado da mulher. É muita sabedoria. E o homem precisa desenvolver o lado de falar assim, tudo bem que ela ganha mais. Isso não me faz menos homem. Isso não me faz menos autoridade do lar. Mas quando junta uma mulher sábia com um homem sábio, ela coloca o recurso dentro do lar, pela graça, ele coloca o recurso dele, mas ele chama a responsabilidade. Ele fala, joga aqui na minha responsabilidade, eu vou administrar as finanças, eu vou cuidar, eu vou pagar as contas, eu vou investir no nosso dinheiro, eu vou cuidar com excelência tudo aquilo que Deus tem nos dado, pela sua graça. E aí até entre esse casal eu percebi isso muito nítido, que a verdadeira felicidade ali financeira que eles poderiam alcançar não era ele ganhar mais que ela, mas ele trazer esta responsabilidade. Porque o que pode acontecer se a gente não olhar para a causa raiz, que é a graça, sobre o que nós ganhamos? Então o que pode acontecer? O homem falar, não, eu não quero administrar as finanças aqui em casa, porque ela ganha muito mais, é dinheiro dela, ela que cuide, ela que pague as contas, ela que invista, porque é ela que trabalha, é ela que ganha mais, eu não vou interferir nisso. Isso daí é um reflexo de que a gente ainda não reconheceu, ainda não teve essa plena convicção de que tudo é pela graça. Porque se Deus quer mandar X reais por mês para nossa casa como renda, quantos por cento vai vir por parte do homem ou por parte da mulher? Indiferente. Então, assim, é claro que em condições normais, de uma forma mais geral, o homem vai ganhar mais do que a mulher. Na maioria das famílias cristãs isso acontece, tá? Então, vamos dizer assim, de todos os mentorados que eu já atendi, 90% das famílias os homens ganham mais. Mas a gente não pode se prender a isso, como se o fato da mulher ganhar mais, isso fosse um pecado, ou fosse algo errado, ou fosse algo disfuncional que nunca daria certo. Não necessariamente. Pelo menos num primeiro momento, porque Deus dando graça, então até vou aprofundar um pouquinho mais nesse ponto, porque é muito importante. Então a mulher está ganhando mais e o homem ainda está ganhando menos, mas com o tempo também, o que pode acontecer? Essa mulher é tão sábia que às vezes o volume financeiro que ela ganha sendo alto, ela consegue até patrocinar, ajudar nos projetos do marido. E aí ele começa a ganhar mais, entendeu? E às vezes isso num médio, longo prazo se inverte. Então com esse casal até é uma esperança que nós temos, até por questão de família, de cuidar de filhos e tudo, nós acreditamos que em algum momento isso possa acontecer, que ela está dando todo esse suporte em que em algum momento ele passe a ganhar até mais do que ela e futuramente ela vira uma mulher do lar. Isso pode acontecer, mas a gente não precisa se desesperar nesse ponto, porque isso significa pouco. Agora, reconhecer que tudo é pela graça de Deus significa tudo. Bom, espero que esse conteúdo tenha feito muito sentido para vocês. Assim como eu aprendi muito, acredito que vocês também aprenderam. E é isso, pessoal. Então se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like aí, comentem e
guardem dia 6 de outubro. A partir do dia 6, a gente vai começar algumas coisas bem legais, principalmente no Instagram. E conto com vocês. E essa semana está sendo uma semana de muito trabalho, muita expectativa, porque a gente quer fazer tudo com muita excelência, tá bom? Que Deus abençoe ricamente você, sua casa, sua família, seus filhos, seus negócios, e que tudo possa ir muito bem. Deus te abençoe.